Bom, queridas, então vamos lá, acho que estamos todas aqui. Lídia tá lá no ponto para nós, porque tem que ter registro desse momento histórico. Gurias, que emoção tá aqui com essa casa cheia, repleta de amigas, parceiras, colegas, amores, gente que veio de perto, gente que veio de longe. Muito delícia, gente de cara, muito obrigada por as senhoras estarem aqui com a gente hoje, começando essa Combo Drag 2019, guria. Muito história. Bom, gente, então eu gostaria assim de ler um texto que eu preparei lá na minha casinha. Fiquei horas fazendo esse texto, tá? Então ele é meu textão inaugural aqui, que veio lá do fundo do meu coração. E eu gostaria de ler ele para as senhoras, tá bom? Então, Curitiba, 12 de agosto de 2019. E estamos prontas para abrir mais um festival. A Combo Drag Week vai encher Curitiba com todo o brilho e força da nossa comunidade transformista e burlesca. Representada aqui, ó, querida representante Mora. Buscamos um lugar de encontro, formação e reflexão. Por isso, eu venho fazer um convite para as senhoras, que as senhoras cheguem junto para a gente fazer um barulhão bem gostoso por aí, gurias. Vamos levantar a nossa bandeira e defender as nossas cores. Vamos abrir alas, fazer política e poesia, pregar diversidade e respeito, vibrar transgressão e luta. Cada unha colada, cada cílio postiço, cada cabelo arrumado, cada figurino costurado, cada glitter espalhado e cada beijo bem dado valerá a nossa liberdade. A Combo Drag Week é o feirão da resistência, a oficina da lacração, a convenção das bruxas. É mais um projeto realizado com muito amor e dedicação ao nosso ofício. É uma honra imensa fazer parte desse movimento incrível que nós todas estamos construindo juntas aqui nesta cidade. Pela primeira vez a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo e o retorno foi de verdade muito emocionante. Partindo de várias artistas da cena que se solidarizaram doando as recompensas oferecidas, até chegar ao público de amigas e amores que acreditam na nossa arte e fizeram as suas contribuições. Em nome de toda a equipe do Ruído, eu agradeço profundamente a todas as colegas e apoiadoras que fizeram possível estarmos aqui hoje. Eu amo! E estamos aqui porque precisamos falar sobre o que nos passa. Precisamos, gurias. Precisamos de Dalvinha Brandão, de Miss G, de Rubão, Cindy Napoli, Jerusa Miller, Dom Giovanni, Malona, Ayla Mieski, Alma G, Web Mota, Lucas Amado, Lúcio Nogueira, Felipe Alfiero, Lídia Ueta, João Ross, Daniel Valenzuela, Mônica Lachmann, Casa Quatro Ventos, Missê Mariá, Pé no Palco, Fundação Cultural de Curitiba, Meet My Queens, Kings of the Night, a Cinemateca da Cidade, Raposa, Rodrigo de Oliveira, Pelgrim, precisamos de Pietro Lamarca, Dom Valentim, Elinho, Jubileu, Neto, David Grello, Carmen Agulha, Débora Black, Levinsky X, Galateia X, Alexia Moser, Volúpia, Zelda, Aura Esmeralda, Sofia, Leonela da Vinci, Dona Bagos, Lady Lazarus, Valdi Nylon, Ginger Moon, Linda Power, Satanila Fontaine, Suzaninha Richthofen, as Psicodrags, Vitalina, Esperança, Ruby Ru, Madalena, Gabriela Jones, Gangrena, Adita, Love Team, Carmen Von Blue, Dandara Swinton, Samantha Watson, Gaga Gothic, José Além, Gil Preto, precisamos muito de Brigitte Balier, Harris Becker, Elise
Cláudia Zelinski, Scarlett Bastos, Maison Corset, Hype Brasil e Arangue Brechó, Mona Linda, Uma Deusa, Carol Winter, Transmuta, Iski, Trinca Z, Suzy Lovecock, Budweiser, Bebidas Passaúna. Precisamos de alunos e professores, de estilistas e modelos, diretoras e atrizes, vendedoras e compradoras. Precisamos de artistas e público. Precisamos de Ruana Profunda. Esta semana vamos fazer maratona. É montação de sol a sol. Unicamente pela vontade de derramar elan e lacrar com a cara delas todas. Conseguir este movimento é um respiro e uma conquista motivadora para tudo o que está por vir. Precisamos fazer ruído. Sejam todas bem-vindas à segunda edição da Combo Drag Week. E com essa fala, então, está abertos os nossos trabalhos, tá bom? Vou disponibilizar o texto na internet. Bom, gente, então é o seguinte, a gente está aqui hoje para inaugurar isso aí. E as minhas colegas aqui, que eu gosto de dizer a cúpula, gente. Isso aqui é a própria cúpula da Combo Drag. Muitas decisões são tomadas aqui, e quando não é aqui, é com a Cindy, guria, que daí o buraco é mais embaixo, guria. Não é? Então aqui a nossa cúpula maravilhosa. A gente preparou algumas falas, tá? Cada um vai falar alguns temas para as senhoras. Estamos chamando de Masterclass, tá? Aula aqui com as estrelas das artes da noite. E então eu vou começar ainda dando uns recadinhos, vou falar um pouquinho e vou passar a palavra para as minhas maravilhosas. Bom, gente, eu vou dar um recado que é sobre o nosso Catarse, que a gente fez a campanha, que para quem comprou, quem contribuiu, as recompensas podem ser retiradas aqui na Casa Quatro Ventos de hoje até sexta-feira, tá bom? Só falar, tem a lojinha ali atrás, a lojinha da Ruana ali atrás, fala com a Dona Giovanni, tá aqui ela, lindona, e retira a sua recompensa. Quem comprou ingressos para as festas, só chegar direto na festa que o seu nominho vai estar lá, tá bem? Bom, vou lembrar que ainda dá tempo de se inscrever nas nossas oficinas que começam amanhã, tá bom? Temos oficina comigo mesma, Ruana Profunda, com o Rubão, com a Alvinha, com o Misdi. Elas vão falar das suas respectivas oficinas. E na quinta-feira, com a grande rainha da perucaria no Brasil, Malona. Vai estar aqui nesta própria sala, querida. Não percam, Malona, preço especialíssimo. Mãe de várias maravilhosas. Temos filhas de Malona em House, querida, que vieram especialmente aí de São Paulo, tá bom? E também aproveitem a nossa programação gratuitíssima, né, guria? Temos a mostra de cinema da Ayla, que tá aqui, nossa curadora. Na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, aqui a gente tem roda de conversa com o coletivo de transformistas mais badalado dessa cidade. Temos representantes por aqui, a Silk. Nós vamos conversar com elas, porque também é muito necessário isso daí. Vamos ter grande bazar, Brigitte Valeta aqui, representante, que vai estar vendendo looks que, querida, que a gente sempre quis, ela vai vender. E desfile de moda com Alma G, que também está por aí disfarçada, maravilhosa. Desfilão de moda que ela preparou para nós, celebrando os 50 anos de Stonewall este ano. Vai vir um torão do desfile, né, Alma G? Deus que ajude. E o cabarezinho delas aqui também é gratuito. Na sexta-feira tá lá a Zelda, que vai fazer número. Tá bom? Bom, gente, então assim, eu já falei bastante. Eu vou dar só mais uma lambidinha no que é a minha oficina, para de repente, se alguém tem interesse aí de... Oi? Sábado não tem cabaré? Tem. Sábado tem cabaré. Bom,
Obrigado, Rosa. Sábado, por quê, né? Por que fazer poucos eventos aqui? São 800 eventos numa noite, numa semana. Sábado a gente faz um maravilhoso cabaré lá no Teatro Rodrigo de Oliveira, com muitas estrelas lá perfumando para as senhoras. E na sequência, o nosso festão de encerramento no Bar Pilgrim, lá no bairro do Batel. Queridas senhoras, põe a mão na boca, no vivão de chinelinho. Lá no Pilgrim. E o melhor é que a festa de encerramento é 0800 de grátis. Festão grátis. É escute. Galera, vai. Bom, dados os recados aí da programação, William. A minha oficina, então, para quem ainda tem interesse, está querendo fazer uma primeira montação, se descobrir, ver o que tem aí dentro de você, né? Que às vezes está pronto para sair e não sai, não é? Então vem aqui que eu ajudo a tirar, querida. A gente vai passar por várias coisas aí do transformismo, eu mostro um pouco de histórico, referência, daí a gente fala de maquiagem principalmente, fala um pouquinho de peruca, visto que a Malona vai estar aí, então, né, deixa ela falar. E a gente fala num contexto geral sobre a criação de uma personagem drag, tá? E eu gostaria de contar uma coisa particular, assim, minha aqui, guria. É muito louco, porque quando eu era bem jovem, assim, pré-adolescente, eu morria de medo das drag queens. Morria de medo, guria. Eu passava na frente da boate, via a Brigitte lá. Não, Brigitona já tava lá, rainha, tava a Jerusa ali do lado, a Dalvinha tava lá, estavam todas as veteranas estavam lá. Não, mas de verdade, gente, eu morria de medo, eu não sabia como me comportar perto delas, não sabia o que fazer, porque elas eram, né, aquelas coisas assim, tão cheias de força, de brilho e meio assim, meio misteriosas, né? Sei lá, quem que é essa pessoa? Quem que vem aí? Ó o castigo, gente, ó o castigo, ó. Eu pensava assim, não sabia direito o que falar, daí comecei a ir na boate lá na Cats e tal. Eu passava meio assim, sabe? Meio correndo delas, assim. Era muito louco, queria. E daí, hoje, 300 anos depois, tô aqui, sabe? Tô própria, mora profunda, ninguém trabalha com isso. Daí, fiz carreira. E é isso, né? Muito louco. Então, assim. E eu acho que pra mim foi muito legal quando eu descobri essa possibilidade, assim, eu falei, guria, é possível então botar uma peruca, não sei o que, não sei o que, comecei lá no carnaval, e a coisa foi indo, foi tomando corpo, foi acontecendo, e eu fui descobrindo, assim, por que eu tô fazendo isso, por que eu quero, o que tá dentro de mim que tá querendo aparecer, e daqui a pouco eu fui construindo essa personagem, fui, assim, entendendo muitas coisas, respeitando várias outras, porque a gente também tem que sacar os terrenos que a gente tá pisando, né? E a gente vai aprendendo, assim, dia a dia. E eu sinto hoje uma coisa muito legal, que eu sinto que muita coisa da minha vida, assim, que eu já fiz no teatro, na produção, na minha faculdade de Direito, nas coisas que eu gosto, nas coisas de estética que eu gosto, tudo faz muito sentido hoje, sabe? Eu sinto que eu consigo colocar muitas coisas que estavam meio soltas, assim, na minha vida, eu boto na Ruana, guria, e vira isso aqui. Então, é por aí a conversa. Na oficina a gente vai aprofundar todos esses temas, tá? Tudo que as senhoras também quiserem trazer, assim, é muito bem-vindo, porque, né, o material que sai de dentro da gente é o que vai movimentando o trabalho que a gente vai fazer. Tá bem? Era isso para esse momento. Vou agora falar aqui com as minhas colegas, elas vão dar uma letrinha. É o próprio Rubens, né? Gente, Rubão. Filho! Me pega! Oi, eu sou o Rubão. Eu sou desse tamanho mesmo. Pra falar em pé? Pois é, sobe da cadeira. Uau! E aí? Ó, então, eu sou o Rubão aí. Drag King, né? É sobre isso que eu vim falar, parece. E eu tô muito feliz com esse primeiro dia de Como Drag Week. Fico aí emocionado várias vezes com a Ruana Profunda falando, porque eu acho que drag tem um lugar muito importante pra mim, que chega
a ser um pouco terapêutico, sabe? É uma terapia corporal festiva, talvez, em que eu vou lidando com um monte de coisa que sai de mim que eu nem sabia que estava ali, guardado desde a infância, com as nossas referências, com coisas que a gente passou e que de repente elas vêm para fora e encontram um lugar de luz mesmo, de consciência, não só com os nossos próprios atos, mas com coisas que a gente vive na vida. Então eu sou muito grato mesmo por ter entrado nessa vida de montação, porque a vida mudou, e mudou para melhor, porque trouxe essa calmaria de saber em alguns terrenos que estou pisando e outros não. Como uma vez aconteceu, tudo que eu tinha programado para falar já comecei a falar. Eu fiquei emocionado, foda-se, vamos aí se emocionar. Uma vez quando eu comecei a fazer drag king, então vamos começar mais ou menos por aí. Eu comecei e eu não sabia nada dessas coisas de teoria queer, sabe? Nunca tinha nem ouvido falar disso. Que gera performance, nunca tinha ouvido falar dessas coisas não. E parece que a teoria me veio assim na cara, pô! Oi? Teoria? Como você chegou aqui através de um guardanapo que eu vou pegar no chão? Eu tava no Back Bar para poucas pessoas, as pessoas de Curitiba sabem aonde é o Back Bar. Eu tava lá no Back Bar, caiu lá um guardanapo. E a hora que eu fui pegar esse guardanapo, uns amigos comentaram, nossa, por que você tá aí pegando esse guardanapo desse jeito? Tão sensual. Isso aqui é natural. E aí assim eu falei, isso é natural. E aí eu falei assim, porra, não é natural porra nenhuma. Peraí, isso tá sendo construído há muito tempo, porra. Não é natural não. Tá sendo construído desde quando? Desde quando? Desde que eu nasci? Não, antes, desde a minha ecografia. Assim, tem xoxota, então vai ser mulher, então vai vestir rosa, então vai consumir esse tipo de brinquedo, esse tipo de filme, e vai se comportar de tal jeito, e vai casar, e vai ter filho, e vai ser uma grande mãe, vai ter... E aí meio que parece que naquele pequeno gesto de pegar um guardanapo, tudo o que Damares deixa bem delimitado como caminho, né, do rosa e azul, caiu sobre mim. Assim, essa fronteira do binarismo, ela é construída mesmo, né? Ela é construída e é propositalmente construída. E eu acho que a gente, como drag, bota ali uma placa em LED, assim, mostrando as fronteiras, assim, através do exagero, que aqui a gente vai ver nessa semana e já estamos vendo hoje, muito exagero. Paródia, muito escárnio, ironias, através da montação, dos signos, dos gestos e dos atos, né? Dessa divisão do gênero mesmo. E a gente provoca essa ordem. Então eu acho que a Combo Drag Week é esse lugar pra gente provocar a ordem estabelecida mesmo. Não é assim. Essa ordem não é assim. Não é assim como vocês estabeleceram. E agora que o conservadorismo quer que a gente volte para o armário. Não, queridas. O que a gente vai fazer agora? Tá ainda mais pintosa, mais escandalosa, mais colocada. Porque assim como eu aprendi ali com a minha pãe, ali ó. Drag não deita. Prepara a subida. E eu vou dar a oficina de Drag King, né? E eu não acho que eu sou um professor com uma fórmula, uma receita de bolo. É assim que se faz, Drag King. Porque não existe isso, eu odeio receita de bolo mesmo. Vamos lá, testar um monte de coisa, porque cada um que chega... eu compartilho os meus processos de 2014 pra cá. Mas cada um
chega, tem um histórico, tem um corpo, tem uma classe social, chega com uma motivação própria, chega com as suas inquietações e curiosidades acerca disso. Então isso só engrandece e nos torna todos um bom balaio, sabe? Não tem um professor, tem muita troca. Então na Comedy Drag Week a gente vai ter várias formas de trocar, que né, tem de tudo, tem festas, tem performance, tem bazar, que é um dia mais tranquilinho, e tem as oficinas mais tranquilinho, mentira. É o dia mais demônio. Se você tomar cuidado, é o dia que você deita. Mentira, porque você prepara a subida para a finaleira. E aí é mais um lugar de troca, né? E é claro que quando a gente fala de oficina de Drag King, a gente vai chegar no assunto sobre masculinidades. A gente vai chegar nesse lugar aí. E aí quando a gente pensa sobre masculinidades, parece que a palavra machismo vem acoplada. E aí que é curioso quando você começa a ver que essa masculinidade, ela é a dominante. E por isso que a gente junta esses assuntos, assim, machismo e masculinidade. Mas a masculinidade, a dominante, ela tá no corpo do homem branco, cis, heterossexual. E que é o nosso alvo de deboche. Mas que não é só isso. A masculinidade não está só nesses corpos, né? Tem outras masculinidades que estão nos corpos latinos, asiáticos, negros, que não tem a ver com essa masculinidade. Tem a masculinidade sem os corpos dos homens, que então você tem uma gama e uma pluralidade também muito grande de se pensar, que tem as lésbicas caminhoneiras, trans não binários, as gobis que são, não está ligada à orientação sexual, mas elas são as masculinas heterossexuais. Então a masculinidade, ela existe sem corpo de homem, então é bom a gente pensar na masculinidade separando da masculinidade dominante. É claro que a gente fala muito sobre a masculinidade dominante porque a gente gosta sim de falar sobre as nossas opressões, para trazer clareza, para trazer consciência para nós e para o que a gente vive diariamente. Então é importante falar sobre isso, sim. E eu particularmente gosto muito de tirar sarro da masculinidade dominante, né? Gosto muito, eu como Rubão. Mas o que é massa e é lindo de ver os drag kings é que não é essa masculinidade que a gente trata só. Tem uma gama, uma pluralidade imensa. E aí, na oficina, a gente conversa muito e fala sobre a história dos drag kings, e que também tem uma pluralidade imensa. Fala sobre as referências nacionais e internacionais. E uma das referências está aqui entre nós, Dom Valentim, que parece que ele pulveriza, fica só os vestígios do que se diz próprio do masculino, e ele pulveriza isso, vocês vão poder ver essa referência ambulante caminhando por aqui. Tropeçando principalmente. Até sábado vocês vão poder ver essa coisa maravilhosa aqui, se inspirar com ele e sair de tudo, assim. E aí, dando uma lambida, como diz a Wanda Profunda, sobre os assuntos da oficina. Então é isso, a gente fala um pouco sobre as histórias, os nossos vovôs drag kings, os nossos bisavôs drag kings, quem está fazendo drag king na atualidade. A gente também fala das referências, e aí tem um pouco sobre exercícios corporais de gestualidade, que aí a gente vê que a gente é tudo avatar mesmo, que foi tudo construído, mesmo. A gente vê que assim, a sobrancelha que mexe foi construída, a munheca que mexe de tal jeito foi construída. Tudo foi construído e a gente é um avatar. Então a gente vai assim, dissecar cada partezinha do corpo em alguns exercícios de experimentação corporal. Tem alguns exercícios de escavação psicológica, eu falo, são alguns exercícios de teatro, que é umas coisas que vêm antes das referências do Pinterest,
antes das referências do Instagram, umas coisas que já tá aí dentro de você. Coisas que tá aí na sua infância, coisa que tá ali, ó. E que é o que a gente tem referência para também existir como essa ficção que a gente faz da gente mesmo. Então a gente dá uma escavada nisso. E aí também tem o dia de montação, né? Que é o dia das maquiagens, do seu pau ficcional, né? E tudo isso. E aí a gente também tem ali umas boas fotos de um fotógrafo profissional. Que se a gente já fica assim, quando a gente olha nos aplicativos, a gente criança, a gente velho, a gente homem, a gente mulher, a gente não sei o quê, a gente ter fotos nossas vestidas desse jeito é um outro lugar ainda de tesão. Nossa, eu sou esse cara, ou eu sou essa mulher, ou caralho, olha o que eu construí, olha o que saiu de mim e eu tô aqui desse jeito. Então também tem isso. E na oficina eu também coreografo uma performance coletiva que é para fazer o debut, como é que fala? Debut? Batismo na Kings of the Night. A Kings of the Night ela foi criada como uma extensão da oficina. Porque para além da montaria e para além do lip sync, quando a gente se monta, a gente está por aí, a gente está respondendo essa ficção, em tempo real. Então a festa foi criada para fomentar esse lugar de montação, que é um lugar também feminista, e eu gostaria de deixar isso bem claro. Tem gente que para mim pergunta, mas por que você está fazendo isso? Hoje, que a gente está discutindo o feminismo, as mulheres, mas por que você está se vestindo de homem? Porque também se trata disso, mulheres na montação. Que a gente ainda tem que discutir sobre mulher. Mulher pode ser drag queen? Não. Não pode. Porque também tem um histórico. Não conheço. Que mulheres. Olha aqui, vai entender isso. Então, eu já estou encerrando minha fala, que é isso. Aí depois a gente tem ali a Kings of the Night, que também é criado para a gente estar ali num ambiente social, festivo, botando essas ficções para rolo, respondendo a elas nesse momento de cruzamento, e para cravar um lugar de, sim, mulheres na montação. Venha fazer comigo terça e quarta e quinta Kings of the Night. Agora eu vou passar a palavra para grande, o mito da Alvinha Brandão. E aí, gente, tudo bem? Linda! Eu sou mesmo. Tá sabendo já disso. Mas obrigada pela informação. Então, eu vou fazer uma pequena passagem aqui sobre o tema drag e humor, que é o que eu vou falar na minha oficina. E você vai fazer, né? Tem mais, tem a Zé, tem mais umas pessoas que vão fazer. E porque eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas, tá? Eu faço uma distinção entre o que é transformismo e o que é drag. Eu chamo de transformismo essa ação de performar para além do gênero que a sociedade permite. E isso vem desde antes da antiguidade, vem desde a pré-história. Então, você vai encontrar registro disso no teatro grego, vai encontrar na China, no teatro no teatro kabuki. Essa ação de você se transformar para ir além do gênero que a sociedade permite. Isso aí sempre teve aí. Mas o movimento drag, ele tem uma data e tem um local. Ele acontece nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Os anos 60 foram uma década super efervescente em termos de moda, de movimentos sociais, de política. E ali estava acontecendo uma transformação estética, ética, política. E ali começa a surgir um movimento que se distancia da cultura que estava acontecendo ali, se distancia dos padrões de beleza, se distancia do que a moda promove como bonito, como belo, do que o cinema promove como bonito, como belo,
e começa a criar um olhar crítico para aquilo. Uma pessoa que simboliza bastante esse movimento é a Divine. Alguém aqui conhece a Divine? Já ouviu falar dela? Aqui tá bonitinha. Esses dias eu perguntei e ficou todo mundo. Depende do lugar, né? Muito aqui, a gente tem muita drag. A Divine, ela é conhecida pela história dela no cinema, junto com o John Waters, que era parceiro dela de trabalho, diretor de cinema. Mas muita gente vê a Divine como se ela tivesse sido descoberta pelo John Waters. Mas ela já tinha uma história no underground, na cena do underground da arte americana, desde muito antes dele. E ela, quando ela começa a se montar, ela vem muito dentro da tradição do que já acontecia de montação lá. Que era, as bichas se montavam bonitinha pra representar, pra imitar, pra parecer com o glamour de Hollywood. Então era isso que acontecia. Tinha muitas casas, muitos cabarés, assim como tinha aqui no Brasil também, lugares onde as pessoas se montavam pra parecer com aquilo, pra parecer com aquele ideal. E a Divine, quando ela começa a se montar, ela vai nesse estilo, ela vai parecendo isso. E em um certo momento da história, ela também era cabeleireira. E nos anos 60 a gente tinha aqueles cabelos gigantescos, gigantes, aqueles beehives, né? Aquelas colmeias de abelha enormes que botavam na cabeça. E ela ia fazendo o cabelo cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E aí ela foi descobrindo que ela podia jogar com aquilo, que ela podia brincar com aquilo, que aquilo não era para ser o ideal, ela era uma outra coisa. E aí ela foi descobrindo também que a aparência dela podia ser uma maneira de satirizar, de debochar de um padrão de beleza. Então ela cria uma imagem que eu chamo de uma mulher estudida, porque tudo é como se tivesse feito assim, como se tivesse fragmentado e ido para fora. Você vê que a maquiagem dela, por exemplo, ela pega a sobrancelhinha que normalmente vinha aqui, desenhadinha, ela raspa a testa e vem com a sobrancelha até aqui. A boca, que era aquela boquinha assim, bonitinha, dos anos 60, veio até aqui. Então ela está criando essa imagem cada vez maior, cada vez com mais cabelo, cada vez com mais ombro, com mais anca, para satirizar mesmo. Então isso veio junto, a sátira é um elemento essencial da arte drag. E acontecia isso aqui no Brasil também, só que essas histórias elas não se comunicavam, porque era uma arte que era marginal, né? Acontecia no cabaré, acontecia não sei o que, mas isso não ia pra grande mídia, né? Não ia pra televisão, não ia pro jornal. Então acontecia lá, acontecia aqui, mas ninguém se conversava, a gente não ficava sabendo. Mas aqui a gente tem uma história forte também das drags caricatas. A tradição das caricatas no Brasil é muito forte. Muitas artistas que vieram do rádio, que vieram do circo, do teatro mambembe, elas já, na televisão mesmo, né, a gente conhecia muitas dessas caricatas nesses programas de humor, no Balança Mais Não Cai, na Praça é Nossa. Muita gente hoje faz referência a Vera Verão, uma primeira drag, uma das drags. Ela não se considerava drag queen, mas ela levava esse exagero, esse deboche, esse olhar crítico para a cultura da beleza. Ela levava isso para a televisão de uma forma debochada e humorística. E nessa oficina que eu vou fazer, eu quero falar um pouco de humor, super sério, vocês estão achando. Mas eu quero falar de humor e eu vou fazer, o Rubão falou, eu não dou fórmula, eu vou dar fórmula. É isso que eu vou fazer, eu vou ensinar a fazer. Porque o humor pra mim, ele não veio de uma maneira, quer dizer, eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não porque eu queria. As pessoas riam muito de mim e era muito doído pra mim quando as pessoas riam de mim. Porque por todos esses motivos que a gente conhece, eu era uma criança gorda, bem enfiadinha, eu era, assim, eu estudava na escola de criança rica, mas eu era mais pobre. Então eu recebia muita essa atenção, né? Eu tirava muito sarro da minha cara e eu sofria com isso, eu era muito sofrido. E aos poucos eu fui querendo ter um domínio disso, eu queria fazer isso para me vingar às vezes, para fazer o mal, mas eu queria não só ser o alvo da piada porque ela existia no mundo e ela me atingia, mas eu queria entender como é que funcionava isso. E quando eu comecei a fazer drag aconteceu a mesma coisa, porque eu fui montar a primeira vez, eu estava em Salvador, na Bahia, e eu estava numa boate chamada Âncora do Marujo, que tem lá, que é uma boate que tem show toda noite, e eu fiquei muito amiga das bichas lá, e me convidaram para fazer um show, e eu fui linda, gente, eu achava que eu tava horrorosa.
Mas assim, eu tava inspirado em umas cantoras italianas dos anos 60 e fiz um corpo, botei uma peruca bonitinha e não sei o que, botei um macacãozinho de oncinha que eu achei tão lindo, eu achei tão bonito, uma pluma, e eu entrei lá e uma bicha já lá no fundo perguntou: parece o Zacarias! E aí... Pior que parece mesmo, eu já vi a foto. Eu mostrei. E aí foi isso, aí eu já não tinha mais como fazer, eu botei o CDzinho, que é um CDzinho pra dublar, o CDzinho começou a pifar, eu tive que ficar dublando o CD pifado, e já me deu tudo ruim, deu tudo errado. E aí eu fui entendendo que isso aí era meu astral, isso aí era o que eu podia fazer, né? Era assumir o erro, lidar com o erro, lidar com a falha, lidar com a pessoa tirando com a minha cara e poder tirar com a minha cara também. E aí eu fui entendendo que isso também era uma parte importante do humor e que era importante da cultura drag, isso na cultura drag é muito importante. Quando vocês veem RuPaul, quem assiste RuPaul? Todo mundo assiste RuPaul. Eu não. Não, mas na RuPaul tem essa coisa, porque eles pegam essa referência dos balls americanos, do reading, né? Que é quando você lê a pessoa, você fala o que ela tá precisando ouvir. E a RuPaul em todo o programa, ela faz, toda temporada ela faz isso, ela bota as bichas pra ler as outras, pra falar mal das outras. Isso é uma cultura que acontece com a gente, que faz muito parte da nossa cena, mas é um assunto que é muito delicado, né? Porque o que a gente vai ler dos outros, né? O que a gente vai apontar no outro de uma maneira que seja engraçada, e como é que a gente faz isso, até onde a gente vai com isso. Isso também é um assunto que a gente vai tratar. Quando eu entrei na FAP, eu fui fazer artes cênicas na Faculdade de Artes Cênicas do Paraná, eu tinha um professor de... o que era? Expressão corporal, não lembro o que era. Você teve aula com o Beto Meira? Beto Meira. Expressão corporal. Não lembro. Mas o Beto Meira não dava aula nenhuma de expressão corporal. Mas... Ele era mímico. Olá, Beto Meira! Não, o Beto Meira não dava merda nenhuma de expressão corporal, mas ele deu pra gente um livro chamado Teoria do Riso, do Henry Bergson. E aí eu peguei esse livro e a maneira como ele colocava... Mas eu li e eu gostei bastante, na verdade. Ele pegava, na verdade, a teoria que vinha do Aristóteles. O Aristóteles via o riso como uma aproximação do humano com o divino, com o plano divino. A hora que o humano se aproxima do divino, ele olha para o humano e fala: você não gosta. É isso que acontece com Aristóteles. E o Bergson pegava por aí. E o Bergson, ele vê o riso como uma coisa totalmente humana, uma característica que é só humana, só humano pode rir desse jeito. E como uma ação coletiva, a gente só ri em coletivo. Mesmo quando você está sozinho assistindo uma porcaria lá na Netflix e você dá risada, é como se você estivesse em coletivo. E é uma ação de você apontar aonde aquele indivíduo se afasta do heróico, tá? Então, aquele indivíduo não conseguiu ser herói, ele falhou miseravelmente naquilo. Então o coletivo se junta para rir disso. E aí, o que acontece é que o riso, nessa perspectiva, ele é muito cruel, né? Porque é a gente humilhando o outro, basicamente. Mas aí eu olhei pra isso e falei: bom, isso é verdade, isso aqui me parece verdade, mas eu pensei: mas não é só isso. Não é só isso, porque o riso também na minha vida foi sendo uma outra coisa, porque eu não sou uma pessoa que dou risada de piada. Quando alguém fala: vai contar uma piada, eu falo: ai meu Deus, não gosto. Mas eu vou aprendendo a rir com os meus amigos, por exemplo. Quando eu tô com os meus amigos, eu vou conhecendo aquela pessoa, e à medida que eu conheço mais aquela pessoa, ela vai se tornando mais engraçada, porque eu vou entendendo a lógica, a maneira como ela pensa. E às vezes só de entender essa lógica já é engraçado, né? Então também o riso era um lugar de proximidade dos outros. E eu lembro quando eu comecei a frequentar a cena LGBTQI, não sei mais o que tem, aqui em Curitiba, nos anos 90, eu ia e eu não era muito o padrão de viado que frequentava o lugar. Eu vinha meio da cena do rock, então tinha cabeludinho, tava me sentindo metálico, os viados não iam pra minha cara. E aí eu lembro muito do momento em que tinha uma bicha, a Drica, que até encontro ela de vez em quando ainda. A Drica chegou pra mim e ela começou a zoar com a minha cara muito, e foi tão maravilhoso. Porque naquele momento eu me senti parte, daí começou a juntar um monte de bicha, uma zoava com a cara da outra, uma alongava a outra. E era como se ali se formasse uma comunidade, como se eu fizesse parte daquilo.
Pra você poder gongar o teu amigo, nem sempre é um jeito de você agredir. É meio como se fosse um pegar esses parâmetros, esses padrões que estão rolando aí no mundo, e brincar com eles entre a gente que é amigo. É de um outro jeito, né? Então, enfim, eu acho que isso também é um pouco do que a gente vai desenvolver na oficina, brincar com isso, entender até onde que a gente vai, entender a intenção por trás da gongação, que eu acho que é o ponto. E eu acho que é isso. Pra mim já me deu. Mas é isso, então. Vamos pegar essa história da teoria do riso aí, pra falar de burlesco. Vou trazer o que todo mundo falou, porque já que eu tenho esse privilégio de ser a última, eu posso usar o que os meus colegas disseram. Quando eu descobri o burlesco, eu já desde o início eu vi aquilo como uma possibilidade de performar o gênero feminino, sendo mulher. Porque assim, eu, Georgia, né, pra quem não sabe, eu existi Georgia Conceição, Georgia Barbosa da Conceição, essa pessoa, que também era uma criança nerd, gordinha, etc e tal. Eu nunca me senti incluída dentro do padrão, né, do que era ser uma garota, enfim. Mas, então, existem milhares de tipos de feminilidades também, né, não só uma. E essa paródia do que é o feminino, tipo, do que é a mulher, isso me interessava enquanto performance. E o burlesco chegou pra mim, então meio que nesse lugar eu posso ser mulher e performar uma mulher. Porque essa mulher não sou eu. Mas ao mesmo tempo é a minha fantasia do que é ser uma mulher. Então é brincar com isso e é fazer uma burla disso, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre a palavra burlesco, que ela surge, na verdade, na literatura do século XVII. Vocês têm que pensar assim, antes, para existir um livro, os monges copistas iam lá, só quem falava latim, né? Poucas pessoas liam, escreviam. Então lá demorava, sei lá, 15 anos para copiar um livro, para escrever um livro. Era assim. Aí surgiu a imprensa, pum! Aí de repente, mais pessoas, não todo mundo, mas mais pessoas começaram a ter acesso a publicações. Como a nossa revolução internetica hoje em dia. Mas fizeram isso lá, né, século XVI. E aí no século XVII, começaram a surgir publicações assim, parodiando ou burlando as ficções que eram, na verdade, publicadas nos meios oficiais. Por exemplo, lançava-se um livro de sucesso, né? Sei lá, estava na época também, já depois do Renascimento, o Barroco, né? De se relançar clássicos, mas exagerando. Então, na verdade, o populacho, que já tinha mais acesso aos meios de impressão e publicação, começou a parodiar, fazer as burlas das grandes peças, das grandes literaturas. E assim, a primeira literatura, o primeiro livro que se chama burlesco, literatura burlesca, é Virgílio Travesti, que é uma paródia de Eneida, né, que é um clássico, enfim. E aí é fácil pensar que essas literaturas burlescas passaram para teatros burlescos. Como as pessoas que não eram esses grupos de teatro também patrocinados pelos reinos, enfim, começaram a encenar as peças burlescas, não as peças oficiais. Mas
Mas fazendo um parênteses disso, eu quero voltar muito antes no tempo, tipo a long time ago, surgimento do teatro como instituição na Grécia. Quando foi, Dalvinha, você lembra? Ontem, pra mim parece que foi ontem. Mas assim, sei lá, 3.000 tantos anos atrás, na Grécia, antiga Grécia, antes da Idade Heróica da Grécia, haviam rituais ao deus Dioniso, que eram sempre feitos na primavera, para, enfim, a fertilidade acontecendo. Você tem que pensar que o inverno é desgraçado na Europa, né? Acaba tudo, não tem o que comer, todo mundo se fode. E começa a nascer a primeira brotinho de flor, passarinho cantando, ai que lindo, primavera. E isso era atribuído ao deus Dioniso, essa fertilidade, essa vida. Então, mulheres entoavam cânticos a esse deus, porque as mulheres também tinham o dom da fertilidade, elas davam os filhos, né? Então, era um poder feminino, não se sabia que isso era uma... Enfim, né? Que vinha do... não sei, enfim. Era a mulher que dava luz, assim como a terra dava luz. Então, as mulheres, elas entoavam cânticos ao deus Dioniso. E isso era muito erótico, enfim, rolavam rituais, porque ele era deus do vinho, e todo mundo bebia e trepava, e até os filhos das pessoas eram filhos dos deuses Dioniso. Quando a Grécia passa a ser mais organizada institucionalmente, assim, que isso passa a ser cidades-estado, e passa para uma espécie de imperialismo monárquico, enfim, que vai se chamar democracia, esses rituais agrários, eles começam a ficar muito mal vistos pelo poder estabelecido. Eles são anárquicos demais, né? Então, quando esse Estado começa a se estabelecer, esses rituais são proibidos, e se institucionaliza o teatro. E quem faz teatro? Teatro era um lugar, os festivais de teatro são criados, então tem uma competição, tem dinheiro, tem prêmio. E quem é que pode estar nesse lugar? Porque teatro, a palavra teatro é lugar onde se vê. Então o teatro, que são é o lugar, na verdade, aquele lugar é do teatro. Esses rituais, eles são proibidos, e esses cânticos são escritos, começados a ser escritos por autores, que são homens, representados por homens, para a sociedade grega assistir, aplaudir e premiarem. Mas eu pergunto para vocês, o que acontece com as mulheres nessa passagem desses rituais para o teatro institucional? Sei. Eu acho que elas ficavam nos bastidores ajudando ali a fazer toda a parafernália por trás, e os bofinhos lá e apareciam. Eu acho que elas nem entravam, eu acho que elas mal e mal iam na plateia. Tem coisas escritas, aquele famoso livro História Mundial do Teatro, tem um pouco sobre isso, sim. E fala sobre grupos de mulheres que eram clandestinos e que performavam meio nesse tempo, assim. Então, assim, desde que se institucionalizou o teatro como uma linguagem oficial, as mulheres e as bacantes, que eram essas mulheres que faziam os rituais ao deus Baco, elas foram criminalizadas. Então, claro, o burlesco surge dentro dessa história da literatura burlesca que passa para o teatro, de alguma maneira vai virar mulheres fazendo striptease, isso depois eu falo para vocês, mas essas mulheres do burlesco, elas representam uma história de mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos de proibição das mulheres em cena e da gente se expressando. Então, assim,
esse lugar da mulher que assume o seu papel como protagonista e que domina um rolê, faz um rolê, vai lá, apresenta, isso tem essa aura underground, não é por acaso, isso é histórico. A gente, burlesca, a gente está representando todo esse silêncio de mais de 3.000 anos. Né? Porque se você pensar... Muitas mulheres conseguiram se expressar também como drag queens hoje em dia, né? Ainda tem essa polêmica, Mas eu falo sempre dessa burla desses padrões, a burla do que é estabelecido pra gente como feminino. Então, eu posso performar qualquer feminino, eu posso burlar as tags que me colocaram ou que me colocam desde que eu nasci. Então, essa burla de padrões que tem a ver com a origem do gênero também, que é burlar a cultura oficial, está presente em todo esse histórico do burlesco até hoje em dia. Esse é um burlesco que me interessa. Claro, é engraçado porque é uma palavra latina, né? E ela surgiu desse jeito mesmo, burlesco. Surgiu do latim, né? Derivado de burla, que significa piada, gracejo, etc. Né? Mas esse burlesco que a gente conhece de cabaré e de striptease, enfim, ele se desenvolveu em países de língua anglo-saxônicas. Então meio que existe uma ruptura, uma rachadura entre a etimologia da palavra e o sentido de burlar e a estética do burlesco um pouco mais mainstream, que é americana, que é inglesa, americana. E que, arrisco dizer, hoje em dia é um pouquinho mais padronizado. O burlesco que a gente tem no Brasil, desde 2006 e em diante, mas começando mais em 2015 com o Festival Yes Mostrando Burlesco, ele é muito inspirado nessa estética da burla, assim. Então a gente vai muito mais por uma coisa no Brasil, desse ato de burlar essa identidade, do que de uma estética específica de burlesco. E o que esperar da minha oficina? O que é contra a gente dizer? Eu gosto de trabalhar com aquilo que você tem a burlar. Então a gente vai trabalhar muito sobre você. De alguma maneira, sim, claro, a gente trabalha elementos desse burlesco clássico, o que é, enfim. Mas a gente trabalha muito o que você tem a burlar. E o que tem a ver, né, burlesco? Ai, drag queen, cadê os drag king? Eu acho que a gente se junta também nesse revival que acontece, tipo assim, porque o burlesco clássico, que é essa estética do striptease, que você pensa naquela mulher de corset, blá blá blá, foi um fenômeno norte-americano, né, estadunidense, final do século XIX e início do século XX. Esse visual tem muito do imaginário do que era o europeu, né, mas é americano. E tem também a ver com essa mistura cultural de fugas de guerras. Todo mundo chegando nos Estados Unidos, que era um porto, né, muito louco, cheio de pessoas, enfim, de várias culturas. E aí, esse lugar é o berço desse lugar com várias corporalidades, que aí o que é o burlesco enquanto estética vai se formando, que é tudo aquilo que não é exatamente branco, né? A corporalidade afro-latina, africana, afro-americana, mexicana também, espanhola, enfim, todas essas coisas, oriental, tipo dança do ventre, tudo isso vai formando o caldeirão que é o burlesco. Porém, isso entra tudo numa decadência com o cinema e com as guerras e o pós-guerra, e essa estética ela é embranquecida e padronizada para o cinema. Então
surge essa figura também, que é uma máquina de guerra, que são as pin-ups. Né? Mas isso não é a burlesca original, clássica, que é muito mais motherfucker. Raiz é Partezinha. Sim. Não, é porque você falou onde é que junta essa história da drag e do burlesco. E é engraçado. Não cheguei lá. Não chegou lá, não, mas é porque é engraçado que você vai falando desses lugares onde passeia, né? Quando eu estou estudando história do transformismo, e a gente pensa na Grécia Antiga, e aí vai passar pela Belle Époque, pelo Teatro de Vaudeville, essas duas histórias foram se cruzando e se juntando em pontos, é o que eu vejo. Mas sempre meio à parte, tipo assim. Porque a drag substituía a mulher que não podia estar em cena. Sim. De alguma maneira. Só que com essa história que você fala dos anos 60, que já é uma outra coisa que vai surgindo, essa cultura queer, enfim. Existe essa decadência da cultura de show, a cultura burlesca e mesmo a cultura de ir ver qualquer show por causa do cinema. Mas nos anos 90, com a cultura queer, de boate, enfim, começa a acontecer que novas artistas se descobrem sendo burlescas também pela influência das drags. Então é aí que a gente se toca hoje em dia, unir o burlesque, as drag queens e etc e tal, a partir desse final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, sei lá, gente, querem ver mais, venham para as nossas oficinas. Sigam nossas páginas e falem com a gente no Instagram, de burlesque, todo mundo lá. E beijo, me liga. Arrasou! Gente, por aí, essa foi nossa masterclass aqui com as estrelas maravilhosas. Obrigada, lindas. Obrigada, senhoras. Tá? Espero que tenha sido construtivo pra vocês, tenham aprendido coisas, né, Claudião? E, gente, segue aqui nossa noite, tá, de abertura. Agora a gente vai curtir lá atrás uma boa diva do piano drag, a nossa Jerusa Miller, que... E depois a DJ Ru ainda vai soltar mais um som pra nós. E tudo que as senhoras fizerem aí nas redes, por favor, nos marquem. #ComboDragWeek.